neste momento, o radar dos navios que circulam por dois estreitos bem importantes. O estreito aqui que diz respeito a Hormuz e também o estreito aqui do Iêmen, que nós vimos, por causa dos Houthis, que nós vimos, né, na semana passada também, uma situação bastante sensível aqui. O mundo continua olhando para navegabilidade e, mais do que os produtos, a questão humana. Observando aqui o Irã, uma autoridade do alto escalão do regime do Irã revelou que o país não busca diálogo com os Estados Unidos há mais de 2 semanas. Agora, você se lembra, e aí trazendo o Américo Martins para a conversa, na sexta-feira teve aquele jantar dos correspondentes, né, Américo, nos Estados Unidos, aquele que foi cancelado, que teve uma tentativa de ataque contra Trump, e fizeram de novo. O Trump não era o anfitrião, né, o jantar era dos correspondentes, ele era apenas um convidado, mas falou ao microfone e disse, os iranianos querem muito negociar, Teherã nos procura para negociar. E o que o Irã diz? A gente não está fazendo isso há pelo menos 2 semanas. Américo, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no live. Nós estamos tendo uma sequência, Elisa, infelizmente, de más notícias acontecendo todas muito juntas em relação a esse conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Uma delas foi essa negativa do vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, o Qassem Gharibabadi, que disse que o Irã não procurou os Estados Unidos e não quer negociar nenhum tipo de acordo neste momento. Diz que nos últimos 17 dias não houve nenhum contato, nenhum pedido do Irã para negociar qualquer tipo de acordo, desmentindo essa informação do presidente Donald Trump, que afirma que os iranianos querem sim conversar. Então os iranianos fecham a porta aí para essa possibilidade de diálogo. Além disso, os iranianos atacaram nessa madrugada de surpresa várias bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Eles dispararam vários mísseis balísticos contra essas bases e praticamente todos eles foram interceptados pelas Forças Armadas e pelos americanos, dessas Forças Armadas dos países dessas bases. Um deles, por exemplo, foi a Jordânia, quando vários mísseis foram lançados contra o país e foram devidamente interceptados. Esses ataques foram classificados pelos americanos como um ataque de surpresa e injustificado, já que os americanos tinham suspendido os ataques contra o território do Irã. Além disso, e para complicar ainda mais a questão militar, Elisa, nesta madrugada nós tivemos ataques conjuntos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, uma novidade, pela primeira vez a Arábia Saudita participando desse conflito, eles atingindo milícias que são pró-Irã, que são financiadas e armadas pelo Irã, mas que atuam no Iraque. Os sauditas estavam procurando ficar longe desse conflito. É importante para eles não entrar nesse conflito, não escalar essa guerra. Só que o reino está sofrendo ameaças diretas do Irã, dos Houthis no Iêmen, como você mencionou, e também dessas milícias no Iraque. Então são 3 pontos diferentes pressionando o reino da Arábia Saudita, um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Os sauditas, mesmo sendo atacados pelos iranianos, estavam procurando o diálogo. Ontem eles mudaram de caminho, partiram para o ataque contra essas milícias, um ataque conjunto com os Estados Unidos. Isso indica o quê, Elisa? Uma escalada importante desse conflito, porque envolve um outro país militarmente poderoso que estava tentando ficar fora do conflito e agora provavelmente vai ser dragado para esse conflito. No meio do caminho, o Irã também diz que atacou pelo menos 3 petroleiros que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. E agora há pouquinho, o presidente Donald Trump usou as redes sociais, inclusive usando palavrões em inglês, para dizer basicamente que os americanos vão dar uma surra no Irã se o Irã continuar atacando os interesses militares dos Estados Unidos. Ele prometeu revidar esses ataques dessa madrugada. Então a gente tem más notícias do ponto de vista diplomático, onde o Irã nega qualquer contato, do ponto de vista militar, onde o presidente americano faz novas ameaças contra o Irã e a gente tem a entrada da Arábia Saudita, e tudo isso bate aonde, Elisa? No preço do petróleo, que já subiu muito. Por quê? Porque nós temos uma sequência de más notícias e nenhuma previsão de que a situação melhore lá no Oriente Médio. Infelizmente, tudo isso acontece poucos dias depois dos Estados Unidos terem anunciado aquela pausa, uma pausa relativa no conflito, mas que poderia indicar um caminho. Esse caminho parece que está fechado.
Américo Martins trazendo para a gente a atualização sobre o Oriente Médio, aquilo que diz respeito com os Estados Unidos, diz respeito aos Estados Unidos.